E se eu te dissesse que a saudade sentida por um homem não nasce das palavras ditas, mas do que permanece calado, que o desejo que resiste, mesmo estando tão distante, não se constrói pela presença constante, mas por gestos sutis que tocam a alma e se dissipam como sombras? Porque algumas mulheres ficam presas em relações implorando por carinho, enquanto outras, com apenas o olhar silencioso, se tornam eternas na memória de um homem? A resposta não está na beleza externa nem em táticas calculadas, mas em algo mais profundo, menos consciente, enraizado nas camadas primitivas da psique. E se o que você chama de fracasso no amor for, na verdade, a repetição de padrões sutis que seu inconsciente insiste em atrair, Jung nos ensinou que o que não enfrentamos dentro de nós acaba se manifestando como destino. Isso também vale para o amor. Muitas mulheres tentam controlar o parceiro, mas, no fundo, são dominadas por suas próprias feridas não curadas. Elas buscam estratégias, frases prontas, comportamentos ensaiados, esquecendo que o inconsciente percebe o que não é genuíno. Um homem, mesmo sem entender por quê, sente algo se retrair, se afastar, se proteger, quando detecta a inautenticidade. Por outro lado, quando uma mulher vive em harmonia com sua essência, ela se torna inesquecível. Não porque exige atenção, mas porque reverbera. Não porque se exibe, mas porque sabe se retirar no momento certo. Você já parou para pensar que fazer um homem sentir sua ausência não é sobre estar intensamente presente, mas sobre a forma como você ocupa o vazio dele sem precisar estar ali? Há um tipo de ausência que ressoa mais forte do que 1000 presenças. Há um tipo de mulher que não precisa correr atrás, porque já vive dentro do outro. O desejo incontrolável não vem da abundância, mas de uma escassez cuidadosamente natural, de um mistério que nunca se revela por completo. Jung chamaria isso de força arquetípica. Um magnetismo ancestral que vai além das palavras, que desperta no outro uma saudade que ele mesmo não compreende. Mas cuidado, esse poder não pode ser fingido. Ele nasce da autenticidade absoluta, de quem já enfrentou suas próprias profundezas e emergiu com cicatrizes que contam histórias. Não são ações externas, mas expressões internas. São escolhas silenciosas que revelam uma mulher que se conhece, que não se molda para atender às expectativas dos outros. É aí que o homem se perde, porque não consegue mais distinguir onde ela começa ou quando voltará. Quando percebe, ela já está gravada nele como uma memória intocável, mas impossível de esquecer. Essa história vai além de uma simples lista de atitudes. É uma jornada simbólica pelo inconsciente feminino e masculino. Jung não se preocuparia em ensinar como conquistar alguém, mas em explorar por que você sente a necessidade de ser lembrada para se sentir amada. Talvez, ao final dessa reflexão, você não esteja apenas despertando saudade em outro, mas preenchendo o vazio dentro de si. Para isso, é preciso continuar, porque cada insight aqui não é um truque, mas uma chave. E nenhuma funciona sozinha. Você já notou como gestos silenciosos se fixam na memória, mesmo quando o tempo parece apagar tudo? Contrariando o que muitos pensam, a mente masculina não é movida apenas por estímulos óbvios. Ela é guiada por símbolos sutis, por impressões invisíveis que alcançam as profundezas da alma. Quando uma mulher sabe evocar esses arquétipos, ela não apenas atrai, ela permanece como um eco que não se cala. Não é manipulação, mas presença autêntica. Uma presença que sabe quando calar, quando sorrir, quando se ausentar e quando reaparecer como um enigma nunca resolvido. No inconsciente masculino, habita a imagem do feminino idealizado, que Jung chamava de anima. Essa figura não é feita de perfeições, mas de intensidade, contrastes e mistério. Ela provoca saudade não por ser previsível, mas por ser indecifrável. O que faz um homem sentir falta de uma mulher não são gestos que ele pode descrever, mas aqueles que ele sente sem nomear. São atitudes que tocam camadas ancestrais, dores não resolvidas, desejos não expressos. Quando uma mulher fala essa linguagem simbólica, ela se torna memorável. Existe algo mais poderoso que a ausência planejada. Não se trata de jogos, mas de espaço. O intervalo entre um encontro e outro,
entre uma mensagem e sua resposta, entre um toque e o distanciamento. A saudade floresce nesse espaço. Jung diria que o inconsciente precisa de silêncio para encontrar sentido, e é nesse vazio que a memória se forma. A mulher que entende esse ritmo não se ausenta por arrogância, mas por sabedoria. Ela sabe que, às vezes, é no vazio que o desejo cresce. Homens não sentem falta do que é constante, mas do que os desestabiliza com sutileza, do que os tira do automático. Uma atitude que quebra o padrão, que interrompe o previsível, cria uma rachadura interna. E nessa rachadura nasce a memória emocional. Pode ser um olhar intenso em um momento inesperado, uma recusa dita com suavidade, um gesto de independência que desafia o controle. Tudo isso se grava como uma marca invisível na alma. A saudade não vem apenas do que foi agradável, mas do que foi verdadeiro, do que tocou, confrontou, despertou. Homens sentem falta da mulher que os fez se verem no espelho, que iluminou suas sombras. Porque, no fundo, o que mais nos marca não é quem nos agrada, mas quem nos transforma, mesmo sem intenção. Há algo quase mágico em uma mulher que sabe estar sozinha sem parecer solitária. Isso desconcerta, porque o inconsciente masculino, acostumado a ser o centro da validação, se sente perdido diante de alguém que não depende dele para existir. É exatamente aí que o desejo começa. A saudade surge da percepção de que você não o persegue, não o prende, apenas passa por ele. E o que passa sem se agarrar deixa marcas mais profundas do que o que implora por ficar. O feminino que emana independência emocional não é o que rejeita, mas o que se basta com vitalidade. É o que dança com sua própria solitude como se fosse uma aliada. Jung falava da individuação como caminho para integrar o ser. Poucas coisas impactam tanto um homem quanto perceber que você já está nesse caminho. Ele se sente pequeno, mas fascinado, porque sua luz silenciosa revela as sombras dele. E onde há confronto, há memória. Às vezes, o que mais permanece é o que você não mostra. A mulher que preserva seu mistério, sem ostentação, cria uma presença magnética. Ela não se explica, ela é. E isso perturba a mente masculina, porque sugere algo que ele ainda não desvendou. O desconhecido, quando vibrante, vira vício. É impossível esquecer o que não foi totalmente compreendido. Não se trata de criar personagens. O que desperta saudade genuína é a coragem de ser inteira, com todas as suas contradições. Ser gentil, mas firme. Generosa, mas seletiva. Afetuosa, mas livre. Cada paradoxo carrega uma verdade interna, e o inconsciente do outro percebe isso. Porque, no fundo, todos buscamos o que nos desafia sem nos ferir, o que nos acolhe sem se anular. Isso é raro. A mulher que desperta saudade é aquela que faz o homem sentir que perdeu algo que nunca possuiu completamente, algo que transcende o que ele conseguiu captar no momento. Essa dúvida silenciosa, essa incerteza que fica, é o que o faz lembrar dela repetidamente, sem entender por quê. Há uma ausência que queima mais do que qualquer presença ruidosa. A ausência de alguém que, sem esforço, dava significado a cada gesto, não por palavras, mas pela forma como ocupava os silêncios. Um homem não sente falta de quem fala demais, mas de quem o faz pensar depois que a conversa acaba, de quem deixa rastros na alma. Jung dizia que aquilo que nos falta no consciente é projetado no outro. Por isso, certas mulheres se tornam espelhos do que o homem ainda não descobriu em si. Uma mulher que não entra em disputas de ego, que não compete, mas simplesmente é, desarma sem lutar. Sua energia não briga por atenção, atrai por ressonância. Há algo sagrado em uma presença que não precisa gritar. É como um santuário visitado uma única vez, mas nunca esquecido. O perfume, o som dos passos, a luz suave, tudo isso se grava na alma. Quando essa mulher parte, não leva nada, mas deixa tudo. O homem começa a revisitar mentalmente cada instante a forma como ela sorria para o vazio, como enfrentava o mundo sem precisar dominá-lo. Detalhes pequenos viram fantasmas gentis. O que parecia comum se transforma em símbolo. Uma frase solta, um gesto casual, um silêncio compartilhado, tudo vira memória sagrada.
Quanto mais ele tenta esquecer, mais percebe que não era trivial. O feminino que toca a alma não é o que se mostra sempre disponível, mas o que oferece espaço enquanto preserva seu próprio centro. A mulher que honra seu próprio tempo, que sabe dizer não com delicadeza, que sabe partir sem alarde, essa não é apenas lembrada, é perseguida emocionalmente. Porque ela representa o que o homem ainda precisa conquistar em si: equilíbrio, profundidade, inteireza. A saudade não nasce do excesso, mas da intensidade silenciosa, que entra devagar, mas se espalha sem pedir permissão. Quando ele percebe, não sente falta de qualquer pessoa, sente falta de você, com tudo o que você representava, um universo que ele ainda não sabe como alcançar, mas do qual não consegue se desvencilhar. Há uma ausência que fala mais alto que qualquer presença barulhenta. A mulher que sabe quando calar, quando se retirar, quando voltar ao seu próprio templo interno, essa não desaparece, ela ensina. Porque a distância, quando vivida com sabedoria, não afasta, ela magnetiza. É nas pausas que o inconsciente masculino percebe o vazio que se formou, e nesse vazio nasce a saudade mais perigosa, aquela que consome em silêncio, que não se explica, apenas se sente. Jung dizia que aquilo a que resistimos persiste. Quando um homem tenta ignorar a ausência de uma mulher que o marcou no nível arquetípico, essa ausência vira uma obsessão disfarçada. Ele a enxerga em gestos alheios, em cheiros ao acaso, em músicas esquecidas. O feminino profundo não é substituível, permanece como símbolo. E cada vez que a lembrança volta, traz consigo uma versão dele que só existia quando ela estava por perto. Nesse momento, ela não é mais uma pessoa, é uma experiência. E experiências não se repetem, não se recriam, não se superam. A saudade incontrolável surge da percepção de que algo valioso se perdeu, não por acaso, mas porque não foi compreendido em sua totalidade. E o mais cruel é que essa percepção nunca vem a tempo, só desperta quando não há mais volta. A mulher que caminha com leveza, mas com raízes profundas, carrega um poder invisível, o poder de deixar marcas onde outras passam despercebidas. Não são as palavras ditas, os presentes trocados ou os momentos grandiosos. É a vibração silenciosa que ela deixou no campo psíquico dele, que agora pulsa mesmo estando tão longe. Porque há pessoas que deixam saudade, e há outras que deixam um vazio. E o vazio não se preenche com outra pessoa, apenas com consciência. Sua maior força nunca foi o que você ofereceu, mas quem você foi enquanto esteve presente. Quando essa mulher se afasta, não deixa apenas um espaço, deixa um espelho. E poucos homens têm coragem de encarar esse reflexo, sem sentir o peso da ausência. A saudade mais profunda não é de quem agrada, mas de quem transforma. Quando uma mulher desperta sua própria alma, ela não apenas atrai, ela convoca. E o homem que a encontra e a perde não sente falta dela, sente falta de si mesmo ao lado dela. Jung nos lembra que toda relação profunda é um espelho. O que o outro desperta em nós é o que já existia, adormecido, dentro de nós. Por isso, algumas mulheres são confundidas com destino. Elas revelam versões esquecidas. Um homem não sente falta do corpo, mas do silêncio entre uma frase e outra, da forma como ela olhava não para ele, mas através dele. Isso não se ensina, não se imita, não se finge. Essa é a saudade que vai além do desejo, é a saudade de uma alma tocada. A mulher que se conhece a esse ponto não precisa se esforçar. Sua energia já é uma experiência arquetípica. Quando ela parte, leva mais que memórias, leva fragmentos do que ele foi. E aí, a ausência vira sombra. Como Jung dizia, a sombra é tudo o que negamos em nós mesmos. Ele a buscará em outras, tentará recriar o que viveu, racionalizará a perda. Mas, no fundo, o que ele quer não é reviver o relacionamento, é recuperar o significado. Porque ela não era apenas alguém, era um símbolo. E símbolos, quando perdidos, abrem lacunas na alma que só o autoconhecimento pode tentar preencher. Se você chegou até aqui, talvez esteja sentindo uma mistura de dor silenciosa e força interior. Essa é a consciência despertando. A mulher que chega a esse ponto não depende mais de atenção para se sentir viva.
Ela percebe que sua existência já é um evento, e ser inesquecível não é uma meta, é uma consequência de viver com verdade. Tudo se alinha. Não se trata de mudar para agradar ou seguir receitas para conquistar. Trata-se de voltar a si mesma. Porque a mulher que retorna ao seu centro atrai não pelo que faz, mas pelo que é. E quando se afasta, não deixa um fim, deixa um mistério. E não há nada mais fascinante para o inconsciente masculino que uma ausência que ainda ressoa como um enigma nunca resolvido. Há algo que nenhum homem consegue apagar da memória, a lembrança da mulher que o fez se enxergar sem máscaras. Não é saudade do corpo ou do toque, mas do que ele se tornava na presença dela. Porque certas presenças revelam o que está escondido no inconsciente. E quando isso se vai, o vazio não é físico, é arquetípico. A mulher que desperta isso não é comum. Ela é símbolo, espelho, sombra e luz ao mesmo tempo. Talvez você tenha esquecido o poder que carrega. Talvez tenha acreditado que precisava ser mais, fazer mais, se doar mais. Mas a verdade é que o que provoca saudade não é o excesso, é a autenticidade. A mulher que conhece a si mesma, que respeita seus ciclos, que entende que presença não é performance e essa não precisa implorar por espaço na memória alheia. Ela se instala como um mito pessoal. Quem a encontra nunca se satisfaz com o comum. Jung nos ensinou que o que não enfrentamos dentro de nós se torna destino. Quando você abraça sua integridade, não se torna apenas inesquecível, você se torna o destino de alguém. A mulher que deixa saudade não é a que se molda para ser aceita, mas a que permanece inteira, mesmo ao partir. Sua ausência não é fuga, é um convite silencioso à transformação de quem ficou. Talvez agora você perceba, não era azar, não era falta de sorte no amor, não era que todos os homens eram iguais. Era você, talvez, ignorando sua própria essência sagrada, tentando se encaixar onde não precisava. Mas esse tempo acabou. É hora de lembrar quem você é. E talvez, apenas talvez, o homem certo esteja esperando exatamente essa versão de você a que não se desculpa por ser completa. Se isso tocou algo em você que estava adormecido, não deixe essa mensagem se perder. Absorva-a. Reflita sobre o que mais te marcou. Compartilhe com quem precisa lembrar do próprio valor. Porque aqui, cada palavra é um espelho, e juntos continuaremos desvendando as verdades que você sempre sentiu, mas talvez ainda não nomeou. Até a próxima.